Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos caminhar aí na reta final para terminar as atividades de revisão, não é isso? Na aula de segunda-feira, nós iniciamos a correção das atividades de revisão. Então, nós começamos lá com a atividade número 1, fomos até a atividade número 13. Hoje nós vamos fazer as atividades de número 14 até a número 25, certo? Para isso, como de praxe, eu vou pedir para vocês peguem aí o material didático de vocês, peguem a lista de exercícios, porque nós vamos utilizá-la agora para poder continuar esse processo de correção aí e também de averiguação do conhecimento, certo? Vou reiterar mais uma vez. Aqueles que não me enviaram as atividades, né, se organizem aí e me enviem o quanto antes, ok? Então, vamos sem muitas delongas, né? Vamos lá direto para o conteúdo, porque o vídeo de hoje é um vídeo menor, é um vídeo curto, porém um vídeo direto. Como eu já falei para vocês, não é intenção, agora neste momento, falar do conteúdo de forma geral. Agora, neste momento, o nosso foco é resolver as atividades, certo? Então, eu vou fazer aqui mais uma vez aquele apanhado das atividades, vamos falar dessas atividades de forma paulatina, né, de forma cadenciada, e depois eu vou postar para vocês lá no grupo do WhatsApp. Eu percebi que vários ainda não enviaram as atividades. Tá? Eu vou postar para vocês, juntamente com essa aula, eu vou postar para vocês lá a lista de tudo que nós já fizemos, ou que deveríamos ter feito até agora, e inclusive esses slides que eu estou utilizando nos vídeos para poder apresentar o conteúdo para vocês. Aí eu vou pedir para que vocês se orientem a partir desse material, vejam lá o que de fato precisa ser retomado e a partir daí nós vamos trilhar o nosso caminho aí do processo de ensino-aprendizado, certo? Então, eu vou postar para vocês tudo lá na sala de aula, tudo que nós fizemos até agora. Verifique se faltou alguma coisa. Se faltou, faça e me envia. Vai me enviar no WhatsApp? Não, vocês vão me enviar pelo e-mail. O e-mail, eu sempre quando eu posto alguma coisa lá, eu deixo lá o e-mail para vocês mandarem as atividades para mim. O e-mail não está com o meu nome, o e-mail está com o nome do professor Randes, certo? Então, mandem para mim as atividades que vocês fizerem aí, tá certo? Então, vamos lá, vamos dar início então à correção de hoje. Nós estávamos falando na última aula sobre Grécia, né? Durante esse período nós temos falado de Grécia. Nós vamos continuar aqui a revisão da lista de exercício. Então, professor Jefferson com vocês aqui. Vamos lá, sexto ano. Questão aqui da Mackenzie. Vamos ver. Ai, aqui não atrapalha. Questão da faculdade Mackenzie, né, da Universidade Mackenzie. Vamos lá. Como eu já falei, no vídeo anterior nós corrigimos até o exercício número 13. A partir de agora nós vamos fazer do 14 até o 25, certo? Então vamos lá. Acerca da participação da política grega antiga, é correto afirmar que... Eu vou comentar, mas já está óbvio aqui a resposta, porque eu já deixei ela marcada aqui com ênfase, certo? Mas vamos lá. É correto afirmar sobre a política grega antiga que em Espartas, esparciatas, mulheres, periecos, escolhiam os membros da gerúcia? Não, nós sabemos aqui que somente os esparciatas, ok? Em Atenas, Europátridas, mulheres, demiurgos, metecos escolhiam seus representantes na Assembleia? Nós aqui sabemos que também só eram os atenienses. Em Espartas, os esparciatas, hielotas, periecos escolhiam os membros da Ápela? Também não. Né? Sabemos ali os espartanos, né? ou os esparciatas. Letra D. Em Atenas, apenas os cidadãos participavam da Assembleia Popular. Correto. Aí eu já vou falar um pouquinho desses cidadãos aqui. Em Atenas, todos os habitantes da cidade, exceto escravos, participavam da Assembleia Popular. Errado, as mulheres e crianças também não podiam participar. Vejam bem, quem são os cidadãos gregos?
Quem são aquelas pessoas que são entendidas aqui como cidadãos gregos? Homens livres, nascidos dentro da cidade de Atenas, né? Quem era ali os atenienses, né? Quem eram os cidadãos ali atenienses? Então, homens livres, nascidos dentro da cidade de Atenas, com os pais também atenienses, e provavelmente ali ele tinha que ter algum poder financeiro dentro da cidade-estado para que ele tivesse então acesso a participar da assembleia, ok? Então, próxima questão. Vamos lá, questão da PUC. Esparta constitui, em matéria de organização social, a grande exceção na Grécia Antiga em virtude de sua estrutura oligárquica militarista. Quanto ao caráter dessa estrutura, pode-se afirmar, mais uma vez já está marcado, vamos só passar as questões, ok? Pode-se afirmar então sobre Esparta, uma intensa permeabilidade social possibilitava até servos escravos chegarem à condição. De jeito nenhum. Nós sabemos que dentro da sociedade espartana, se você nascesse dentro de uma determinada casta, você morreria ali. Não existe ali essa mobilidade social. Certo? Então, letra A errada. Letra B. A educação visava ao desenvolvimento físico e à destreza, indispensável aos soldados, e entendia-se todas as categorias sociais? Ok, ó. A educação visava o desenvolvimento físico, a destreza, que seria a capacidade de raciocínio, que eram ali indispensáveis aos soldados. Porém, ela não se estendia a todas as categorias sociais, certo? Então, questão errada. Letra C. Uma minoria social, os ilotas, detinha o usufruto das terras agrícolas e recebia uma educação destinada a formar bons soldados? Também não, né? Nós sabemos aqui, ó, que essa educação que destinava aqui a formar bons soldados, que é essa que está dizendo aqui na letra B, ela era dada a quem? Aos filhos dos próprios, aos filhos dos oficiais, né? E os ilotas aqui, eles eram os comerciantes, eles não eram os agricultores, ok? Letra D. O grupo menos numeroso da sociedade detinha os privilégios sociopolíticos e integrava o exército da cidade-estado, dos 20 aos 60 anos. Então tá aqui ó, a resposta certa, né? Então entre os 20 e os 60 anos, eles eram ali quem detinha todos os privilégios sociopolíticos, ok? E letra E. Periecos, descendentes dos primeiros habitantes, controlavam todos os órgãos do poder e deviam procriar filhos para fortalecer as fileiras dos exércitos. Também não, nós sabemos que quem dominava ali não eram eles. Ok? Então, questão número 16. Questão número 16 da UFC. Os homens comuns desaparecem com a morte, no terrível esquecimento do Hades. Tornam-se anônimos, sem nome. Somente indivíduo heróico, aceitando enfrentar a morte na flor da sua juventude, vê seu nome perpetuar gloriosamente de geração em geração. Sua figura singular fica para sempre inscrita na vida comum. Assinale a alternativa correta quanto à construção da imagem do guerreiro na Grécia Antiga. Que imagem é essa? Essa que está descrevendo na questão. Então vamos lá. Letra A. As epopeias eram narrativas da vida de indivíduos comuns ao período homérico. Não, né? Ela é antecedente. A Ilíada e a Odisseia foram as narrativas que consolidaram o ideal guerreiro. Ok, nesses dois livros, né? Nessas duas obras, né? Lá na Ilíada e na Odisseia, que estão narrados ali os grandes feitos e o grande ideal do grande guerreiro, né? Dentro da estrutura da Grécia Antiga. Letra C. A Ilíada
é a narrativa que desconstruiu a idealização do guerreiro. Errado, a Ilíada ela constrói a idealização do guerreiro, ela não desconstrói. Letra D. Para os gregos, a imortalidade era conquistada através das ações cotidianas. Também não. Era feito, né, a partir da sua ação extraordinária que ficaria na memória das pessoas com grandes ações, né, com feitos impossíveis. E letra E. A morte dos deuses do Olimpo era uma forma de perpetuar a imagem dos guerreiros. Também não, inclusive, não tem como nós organizarmos ou falarmos dessa morte dos deuses do Olimpo, porque até hoje nós falamos desses deuses, não é isso? Então, vamos lá, próxima questão da UFPI. Leia a frase a seguir. É bom deixar claro que o regime democrático ateniense tinha seus limites. Então, é frase do Pedro Paulo Fulari, né, lá do livro Grécia e Roma, da editora Contexto. Assinale a alternativa que apresenta um grupo que tinha direitos políticos durante a democracia ateniense da Grécia. Assinale a alternativa que apresenta um grupo que tinha direitos políticos durante a democracia ateniense na Grécia Antiga. Dentre essas alternativas aqui, qual é o único grupo que tem direito político aqui? Nós vimos lá na última aula que esse grupo, inclusive, brigou e conseguiu ali um espaço dentro dessa democracia, mesmo que não seja um espaço de destaque. Porém, existia. Ok? Crianças tinham direito? Nenhuma. Escravos? Jamais. Mulheres? Também não. Estrangeiros? Não. Lembra que eu falei que mesmo que eu nascesse na cidade-estado, porém, se os meus pais não fossem originários daquela cidade-estado, eu também não conseguiria ter acesso? Então, somente os camponeses. Partindo ali daquele princípio que precisava ser ali originário daquela região. Okay? Então, resposta correta, letra E. Vamos lá, da FUVEST. Ao povo dei tanto privilégio quanto lhe bastasse, nada tirando ou acrescentando à sua honra. Quanto aos que tinham poder e eram famosos por sua riqueza, também tive cuidado para que não sofresse nenhum dano, e não permiti que nenhum dos dois lados triunfasse injustamente. Sobre o texto, é correto afirmar que seu autor, o dramaturgo Solon, produziu o famoso discurso de Péricles, o grande estadista e fundador da democracia ateniense. Não, né? O dramaturgo Solon recorre à eloquência e à retórica para enganar as massas e assim obter seu apoio para alcançar o poder. Nós estamos vendo aqui no texto que ele está fazendo o contrário. O tirano Solon lembra como astutamente acabou com as lutas das classes de Atenas, submetendo os ricos e pobres às mesmas leis. Isso não aconteceu e Solon também não era tirano. Okay? O filósofo Solon evoca de maneira poética a figura do lendário Drácon, estadista e criador da democracia ateniense. Também não. E, mais uma vez, o Solon não é um filósofo. E letra E. O legislador, aqui sim, né? O legislador Solon exprime o orgulho pelas leis de caráter democrático que fez aprovar em Atenas quando governou a cidade. Então, resposta correta, letra E. Questão número 19, lá da Mackenzie. Na polis grega, o Império Romano, o trabalhador escravo esteve na origem das grandes realizações, podendo-se afirmar que, tanto na Grécia como em Roma, foram instrumentos vivos e participavam da vida política, respectivamente, da Bulé e do Senado. Tanto em Roma
quanto na Grécia, e nós podemos falar de Roma, apesar de que agora nós ainda estamos falando da Grécia, mas nas aulas passadas nós falamos de Roma, nós sabemos que lá também o escravo ele não tinha voz ativa, ele não tinha voz política. Então, letra A, questão errada. Letra B. Os escravos podiam pertencer exclusivamente aos cidadãos e realizavam assembleias que defendiam seus direitos. Errado. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, os escravos eles também poderiam pertencer ao Estado, ok? Não apenas aos cidadãos. E eles também não tinham direito de se reunir em assembleia. Então, não se reuniam em assembleia e não tinham direito a ser discutidos. Letra C. A fonte principal de abastecimento de escravo, tanto em Roma como na Grécia, era o comércio com as tribos africanas. Errado. A fonte central de abastecimento ali de escravos, tanto na Grécia quanto em Roma, são por dois motivos principais. O primeiro, para pagar uma dívida, e o segundo, era quando eles eram capturados numa batalha em que o dono desse escravo era vencedor ali. Por exemplo, nós vamos desbravar e vamos incorporar ao território grego, ao território romano, um novo pedaço de terra. Aquelas pessoas que foram vencidas naquele espaço, elas vinham então para a cidade-estado, né, para a metrópole da cidade-estado e se tornavam ali escravos. Letra D. A invasão da Macedônia na Grécia e as guerras de expansão romanas determinavam o fim da escravidão. Ao contrário, né? Tanto a invasão da Macedônia e a expansão romana, elas vão ali fazer também uma expansão da quantidade de escravos, né, que a cidade-estado possuía. E letra E, o sistema de produção era baseado na força de trabalho de prisioneiros de guerras ou de populações escravizadas. Tá aqui, ó, o que eu tenho falado desde o início, né? Então, os prisioneiros de guerra eram quem? Os escravos. As populações escravizadas, aquelas populações que eram conquistadas pelo poder, né, da metrópole ali, certo? Então, resposta correta, letra E. Questão número 20. As principais cidades-estados gregas, A denominação Magna Grécia refere-se a qual que é ali a característica da Grécia Grande, né, da Magna Grécia. As principais cidades-estados gregas, Atena e Esparta, não eram somente essas. Letra B. A fase expansionista grega e a conquista de regiões da França e da África. Não, até mesmo porque neste momento ali, ó, é possível falar de África, mas ainda não é possível falar de França. Ok? Letra C. Áreas colonizadas pelos gregos no sul da Itália e na Sicília. Exatamente. E é justamente essa região ali, ó, que depois vai expandir ali o império. Ok? Então a resposta correta, letra C. Mas vamos lá as duas últimas, né? Letra D. Bizânico, onde os gregos formaram sua mais importante colônia? Também não, porque as colônias, né, com o maior destaque ali eram das duas grandes cidades-estados que está destacado lá na letra A. E letra E. Hegemonia ateniense durante o período arcaico. Essa hegemonia nunca aconteceu. Ok? Então, número 20, resposta correta, letra C. Número 21. Comparando a educação ateniense com a espartana, conclui-se que, já vamos de cara para a resposta correta, né? Os atenienses valorizavam a formação intelectual e física do homem, enquanto os espartanos o militarismo. Pessoal, isso aqui ele é um divisor de água tamanho dentro da cultura grega, que normalmente se pensa em Atenas como o grande centro intelectual dentro da Grécia e pensa em Esparta como o grande exército
A Grécia ela sobrevive, né, e ela tem todo esse apogeu de grandiosidade cultural justamente por causa dessas duas bases, dessas duas grandes cidades-estados, né, dessas duas grandes metrópoles. Uma favorecendo ali a característica da intelectualidade, abençoado pela deusa, que dava a deusa da sabedoria, Atenas, que é quem dá o nome à cidade, e também ali abençoados por Esparta, que seria ali o comando do exército, né? O militarismo ali, que foi tão responsável para que a Grécia fosse conhecida então como um grande, né, império. Mas vamos lá para as outras alternativas, né? As relações democráticas em Atenas possibilitavam que muitas mulheres se destacassem na sociedade. Jamais, porque as mulheres não tinham ali qualquer situação de destaque e nem eram ali, vamos dizer assim, elas não tinham nenhuma relevância social, né? Essa imagem de relevância social era toda masculina. Letra C. Em Atenas desenvolveu-se o laconismo e em Esparta a xenofobia. Também não. Acabei de falar que Atenas se chamava Atenas por causa da deusa Atenas, né, a deusa da sabedoria, e em Esparta o que temos ali é o militarismo de forma bem delimitada. Letra D. Os espartanos valorizavam o militarismo e o desenvolvimento da cidadania. Olha só, o desenvolvimento da cidadania é valorizado pelos atenienses, porém a primeira parte está correta. Os espartanos valorizavam sim o militarismo. A segunda parte aí deixa a questão errada. Letra E. O desenvolvimento intelectual ateniense permitiu a instituição da democracia e o fim da escravidão. Olha só, quase correta, porque o desenvolvimento intelectual ateniense ele realmente permitiu a institucionalização da democracia, porém isso não gerou o fim da escravidão, ok? Então, vamos lá, questão 22. O período clássico da Grécia Antiga trouxe para a política o sistema da democracia. Não? Neste contexto, qual foi a importância do legislador Clístenes? Né? Qual que é a grande importância desse legislador? A ação dele ela foi decisiva porque, a partir dela, houve ali uma transição política que levou ao surgimento da democracia. Né? Então, saímos ali de um processo político monárquico e dá ali início a um processo democrático. 23. O auge da democracia ocorreu durante o governo de Péricles, no ano 461 a.C. até o ano 429 a.C. Comente os princípios que ele baseou suas concepções. Aqui queremos saber da concepção de isonomia, né? O que seria essa isonomia? A isonomia seria a capacidade de igualdade, né? Eu tenho aqui no Brasil, na nossa república, nós temos esse quesito de isonomia, ou seja, eu tenho os mesmos direitos que você tem legalmente, eu tenho a mesma liberdade que você tem, ok? Então, segundo o princípio da isonomia, todo e qualquer cidadão ateniense deveria ter os mesmos direitos políticos e sociais, devendo também estar sujeito às mesmas leis e às mesmas normas. Sendo assim, é como nós repetimos comumente nos nossos dias, né? Todos somos iguais diante da lei. Porém, nós sabemos que na prática, tanto aqui e agora quanto lá, havia ali as suas divergências, ok? Então, questão 24, vamos lá, estamos acabando, quase chegando na última, né? Penúltima questão agora. As assembleias, que são muito usadas na atualidade em sindicatos, movimentos sociais e estudantis, apresentam-se como uma democracia participativa, na qual se tem direito de voz e voto. Que relação podemos estabelecer entre a Assembleia atual e a Assembleia da Grécia Antiga? Aqui deixando bem claro que por Assembleia na atualidade nós estamos tomando como ponto de partida a ideia das assembleias sindicais, estudantis e etc. Ok? Então vamos lá. Mesmo que lá na ideia de democracia grega, né,
a, a ideia de assembleia ela tenha surgido de uma ideia de fazer um governo comum, e ainda assim ela não dava essa liberdade para que todos tivessem voz e vez, todo cidadão ateniense, nós já sabemos o que eu preciso ser, quais são as características que eu preciso encarar para ser um cidadão ateniense, ele poderia participar das assembleias. E era justamente nessas assembleias que decidiam as questões importantes de Atenas. Só que, por outro lado, né, as mulheres, os estrangeiros, as crianças, os escravos, eles não podiam participar. Ali vai demonstrar que a democracia ela não era completa, né? Só que aí eu tenho que lembrar o seguinte: mesmo eu sendo cidadão grego com todas as prerrogativas para participar da Assembleia, a Assembleia ela vai votar o que é melhor para a cidade, não é isso? E obviamente vai votar de acordo com o interesse daqueles que têm ali um maior destaque. Ou seja, mesmo que eu tivesse todos os pré-requisitos, mesmo que eu pudesse falar em assembleia, e mesmo que aquilo que eu esteja pedindo seja melhor para um todo, ali também iria prevalecer a vontade de uma determinada minoria, porque essa minoria ela iria ali deter o poder de ajudar, financiar ou levar benefício àquelas outras pessoas votantes. Ok? Então, não eram as mil maravilhas, não. E quando nós pensamos nesses sindicatos, nesses movimentos estudantis, a ideia é maravilhosa, tal qual a ideia de democracia grega, porque ambos se colocam tudo em votação, ambos se colocam tudo em situação de votação. Porém, nós podemos, né, perceber que ainda hoje, quando falamos desses momentos de assembleia, ali vai acabar surgindo aqueles empecilhos, onde vai se esbarrar em alguma questão de legislatura, que nem sempre, não estou dizendo nunca, nem sempre a vontade da maioria prevalece. Porque mesmo que eu tenha vontade de uma determinada coisa, eu vou ter que votar contra isso, esperando um bem maior depois, ou aquelas estratégias políticas das quais nós já estamos acostumados. Ok? Então, é essa questão 24. E por fim, né, a última questão, a questão número 25, que é bem interessante, que ela vai dizer ali do nome, né, a um jogo olímpico, a um jogo olímpico, perdão. Vamos lá. Questão número 25. Os Jogos Olímpicos da era moderna são o evento esportivo mais importante do mundo. São diversos esportes coletivos e individuais disputados por centenas de atletas. O esporte que encerra as Olimpíadas é a maratona. Essa modalidade recebeu esse nome devido a um fato histórico ocorrido na Grécia Antiga. Que fato foi esse? Olha só, o que aconteceu na Grécia Antiga. Deixa eu tirar daqui. Vamos lá. Ó. A modalidade esportiva que nós conhecemos hoje como maratona, ela vai surgir devido a uma batalha que ocorreu lá na Grécia Antiga, mais ou menos por volta do ano 490 a.C., chamado de Batalha Maratona. Ela vai ocorrer, essa batalha ela vai ser travada ali entre os persas e os atenienses. A maratona, então, ela seria ali uma planície próxima a Atenas. Os persas, então, eles percebem que eles poderiam chegar a partir da maratona ali, a partir daquela região, eles poderiam chegar mais fácil a Pérsia ali, então eles conseguiriam atacar de forma mais fácil, eles conseguiriam penetrar o território do inimigo de forma mais fácil, né? Então, o confronto ele foi bem rápido e ele foi bem mortal, porque os guerreiros atenienses ele percorreu o trajeto da maratona até Atenas para poder avisar o ocorrido. O caminho que ele percorreu, né, da maratona até Atenas foi de 40 quilômetros de distância. E é justamente esse o percurso, né, justamente essa distância que o atleta da atualidade, né, corre na prova de atletismo chamado maratona. Ok? Então, é esse aí o motivo. Pessoal, eu espero que nós tenhamos dado conta, né, de
rever de forma concisa, né, como eu falei para vocês, o vídeo de hoje, né, a aula de hoje, ela não tem ali a perspectiva de parar e esmiuçar o conteúdo, a perspectiva dela é realmente de resolução de exercício, certo? Então, eu espero que nós tenhamos conseguido atingir ali os nossos objetivos. Mais uma vez, eu vou deixar disponível para vocês lá no WhatsApp, para vocês terem acesso a tudo aquilo que nós trilhamos durante o mês de setembro, certo? E quem ainda não, por algum motivo ainda não tenha conseguido me entregar, dê uma olhada lá e me entregue. No mais, eu vou estar aqui disponível entre as 10 e 11 da manhã para poder atender vocês ali naquilo que for a dificuldade, naquilo que for a dúvida de vocês, tá certo? Então, muito obrigado por hoje, bons estudos, uma boa continuação de semana aí e nós nos vemos na semana que vem, tá certo? Um abraço, até a próxima aula.